Em cada recanto deste nosso extraordinário planeta, desde as profundezas insondáveis dos oceanos até aos picos mais altaneiros das montanhas, existem fenómenos que desafiam a nossa imaginação. Testemunhamos eventos de uma beleza e estranheza tão profundas que nos recordam constantemente a complexidade e a magia da vida. Estas não são meras curiosidades, mas sim janelas para a alma do nosso planeta. O mundo nunca deixa de nos surpreender. Alguns factos são tão incríveis que parecem impossíveis, mas são completamente reais. Convidamo-lo a embarcar conosco numa jornada através de paisagens surreais, onde a realidade ultrapassa a ficção. Acompanhe-nos enquanto desvendamos alguns dos segredos mais bem guardados da Terra. Preparem-se para serem cativados por imagens vibrantes, captadas com o intuito de transportar-vos diretamente para o coração destes mistérios. Deixem-se envolver por uma trilha sonora que ecoa a grandiosidade e o mistério de cada descoberta. Juntos, exploraremos as maravilhas ocultas que aguardam aqueles que se atrevem a olhar mais de perto. Nas profundezas do deserto de Chihuahua, no México, jaz um palácio de cristal de proporções quase míticas, a Caverna dos Cristais de Naica. Descoberta por acaso por mineiros, esta câmara subterrânea abriga alguns dos maiores cristais naturais já encontrados na Terra. Imagine feixes de selenita translúcidos e puros, alguns atingindo mais de 11 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estas colunas e lâminas gigantescas entrecruzam-se num silêncio imponente, criando uma paisagem que parece pertencer a um reino de fantasia. A formação destes gigantescos cristais de gesso é uma história de tempo e condições perfeitas, um processo lento que se desenrolou ao longo de centenas de milhares de anos. Águas subterrâneas ricas em sulfato de cálcio e aquecidas pela atividade magmática abaixo, preencheram a caverna. Mantida a uma temperatura estável, ligeiramente abaixo do ponto de transição do anidrito para o gesso, permitiu que estes cristais crescessem sem impedimentos. É um delicado equilíbrio da natureza, uma receita geológica que raramente se repete com tal magnificência em nosso planeta. Explorar a Caverna dos Cristais é um desafio extremo, mesmo para os cientistas mais experientes. As temperaturas no seu interior podem atingir os 58 graus Celsius, com uma umidade próxima dos 100%. Cada incursão é uma corrida contra o tempo, uma breve janela para estudar e maravilhar-se com esta catedral subterrânea. No entanto, o esforço vale a pena, pois revela um dos tesouros geológicos mais espetaculares e frágeis do nosso mundo. Na costa do Senegal, a oeste do continente africano, encontramos uma maravilha natural que desafia as nossas noções convencionais sobre a cor d'água. O Lago Retba, carinhosamente conhecido como Lac Rose. Este corpo de água exibe uma tonalidade rosa vibrante, especialmente durante a estação seca. Não se trata de uma ilusão de ótica nem de poluição, mas sim de um fenômeno biológico fascinante. A cor invulgar do Lago Retba deve-se principalmente à presença de uma microalga chamada Dunaliella salina. Este organismo notável é um dos poucos capazes de sobreviver na altíssima concentração de sal do lago. Para se proteger da intensa radiação solar e da salinidade extrema, a Dunaliella salina produz um pigmento carotenoide vermelho, o beta-caroteno. É um exemplo extraordinário de adaptação da vida a ambientes extremos. Para além da sua beleza cromática, o Lago Retba é também uma importante fonte de subsistência para as comunidades locais. Durante décadas, homens e mulheres têm labutado nas suas águas rasas, extraindo o sal que se deposita no leito do lago. Protegendo a pele com manteiga de karité, para evitar os efeitos corrosivos da água salgada, eles raspam o fundo do lago. Este trabalho árduo transforma este fenômeno natural numa paisagem cultural viva.
Nas noites mais escuras, longe das luzes das cidades, os oceanos revelam um espetáculo mágico, a bioluminescência. Imagine uma esteira de um barco a brilhar com uma luz azul esverdeada, ou ondas que deixam um rasto cintilante na areia. Este fenômeno é causado por organismos vivos que produzem luz. A principal fonte são minúsculos dinoflagelados. Quando perturbados, emitem flashes de luz. O efeito cumulativo é espetacular. É uma dança de luz e sombra. A bioluminescência serve propósitos vitais. Pode atrair presas, confundir predadores ou comunicar nas profundezas. Desde o plâncton, à superfície, até aos peixes abissais, criar luz é crucial. Observar um oceano bioluminescente é testemunhar uma linguagem secreta. Nos vastos e silenciosos desertos do mundo, onde o vento reina supremo sobre paisagens de areia interminável, um fenômeno acústico raro e misterioso pode, por vezes, ser ouvido. São as dunas cantantes ou dunas sonoras, um som profundo e ressonante, por vezes comparado ao zumbido de um enxame de abelhas, ao toque de um violoncelo distante, ou mesmo a um cântico baixo e prolongado. Este som etéreo, que pode durar vários minutos e ser audível a quilómetros de distância, emana não de uma fonte viva, mas da própria areia em movimento. A ciência por detrás deste canto do deserto é complexa e ainda não totalmente compreendida, mas acredita-se que envolva o deslizamento de grandes massas de areia pela face de uma duna. Para que o som seja produzido, os grãos de areia devem ter um tamanho e forma relativamente uniformes, estar secos e possuir um certo teor de sílica. À medida que as camadas de areia deslizam umas sobre as outras, as vibrações criadas pelos milhões de grãos em colisão sincronizam-se, gerando ondas sonoras que ressoam através do corpo da duna. Ouvir o canto de uma duna é uma experiência profundamente comovente, uma ligação auditiva com as forças primordiais que moldam a nossa terra. Em lugares como o deserto do Saara, o deserto de Gobi ou as dunas de Kelso, na Califórnia, viajantes e cientistas têm sido cativados por estas melodias do deserto. O som pode variar em tom e intensidade, dependendo da quantidade de areia em movimento e das condições atmosféricas. É um lembrete de que mesmo os ambientes mais áridos e aparentemente desolados guardam segredos e maravilhas. Nos vastos e silenciosos desertos do mundo, onde o vento reina supremo sobre paisagens de areia interminável, um fenômeno acústico raro e misterioso pode, por vezes, ser ouvido. São as dunas cantantes ou dunas sonoras, um som profundo e ressonante, por vezes comparado ao zumbido de um enxame de abelhas, ao toque de um violoncelo distante, ou mesmo a um cântico baixo e prolongado. Este som etéreo, que pode durar vários minutos e ser audível a quilómetros de distância, emana não de uma fonte viva, mas da própria areia em movimento. A ciência por detrás deste canto do deserto é complexa e ainda não totalmente compreendida, mas acredita-se que envolva o deslizamento de grandes massas de areia pela face de uma duna. Para que o som seja produzido, os grãos de areia devem ter um tamanho e forma relativamente uniformes, estar secos e possuir um certo teor de sílica. À medida que as camadas de areia deslizam umas sobre as outras, as vibrações criadas pelos milhões de grãos em colisão sincronizam-se, gerando ondas sonoras que ressoam através do corpo da duna. Ouvir o canto de uma duna é uma experiência profundamente comovente, uma ligação auditiva com as forças primordiais que moldam a nossa terra. Em lugares como o deserto do Saara, o deserto de Gobi ou as dunas de Kelso, na Califórnia, viajantes e cientistas têm sido cativados por estas melodias do deserto. O som pode variar em tom e intensidade, dependendo da quantidade de areia em movimento e das condições atmosféricas. É um lembrete de que mesmo os ambientes mais áridos e aparentemente desolados guardam segredos e maravilhas.
É um lembrete de que mesmo os ambientes mais áridos e aparentemente desolados guardam segredos e maravilhas. É um lembrete de que mesmo os ambientes mais áridos e aparentemente desolados guardam segredos e maravilhas. Para além das maravilhas visíveis na superfície do nosso planeta, a ciência desvenda mistérios nas profundezas da Terra e nos limites do universo. Sabia que há uma vasta reserva de água no manto terrestre? Aprisionada em Ringwood Heat, pode superar todos os oceanos. Esta água profunda influencia a tectónica de placas e a atividade vulcânica. A física subatômica também apresenta enigmas. Partículas podem interagir com o tempo de formas não lineares. A ciência continua a revelar mistérios inesperados. A jornada que empreendemos hoje, explorando desde as cavernas de cristal gigantes até aos lagos cor-de-rosa, é apenas um vislumbre da extraordinária diversidade do nosso planeta. Cada descoberta aprofunda o nosso apreço pela beleza do mundo natural. Estas são testemunhos da criatividade da natureza e da ciência. Nosso planeta está cheio de maravilhas esperando para serem exploradas.